Uma mulher conhecia o seu marido desde os 21 anos. Foi amor à primeira vista, mas depois de mais de 40 anos juntos, ela descobre quem ele é realmente. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Pela primeira semana oficial do ano. Que todos tenhamos um ótimo ano de realizações e evoluções, tanto pessoais quanto profissionais, e que a gente possa crescer e ajudar nossa sociedade a ser melhor e mais segura. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já deixa um like para apoiar meu trabalho, ajuda muito, engaja, se inscreve, aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta e agora, a partir dessa semana, vai ser toda terça e quinta novamente, às 18 horas. Considerem se tornarem membros, porque é uma renda extra que surge no canal. Deixa um emoji que for de comentário, porque os comentários ajudam a impulsionar o vídeo. Eu tô tentando responder todos os comentários que eu posso. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. As duas lojas estão com promoções de final de ano e início de ano novo. Então, se vocês quiserem comprar alguma coisa, usando esses links, vocês já ajudam o canal. E bora pro caso de hoje. O caso Gisele Pelicot. Esse caso é francês, então eu já peço mil desculpas pelos nomes de lugares e pessoas que vão com certeza saírem muito errado. A Gisele Pelicot nasceu no dia 7 de dezembro de 1952 no sudoeste da Alemanha, em Willingen. O pai era um soldado. Quando a Gisele tinha 5 anos, a família se mudou para a França. A mãe da Gisele morreu quando ela tinha só 9 anos. Ela morreu de câncer com 35 anos. E isso fez a Gisele começar a se comportar como se tivesse ainda mais idade. Ela já era bastante madura para 9 anos. Agora ela se comportava como se tivesse 15 anos, uma adolescente. Os golpes do destino na vida da Gisele não deveriam terminar aí. Ela ainda não tinha 20 anos e já tinha perdido mais alguém da família. O irmão Michael, que tinha 43 anos. Um ataque cardíaco imediatamente tirou a vida dele. Sentimentos negativos cercam ela, mas essa emoção nunca foi realmente demonstrada. A Gisele meio que não demonstrava os sentimentos. No mesmo ano em que ela perdeu o irmão, ela encontrou uma nova pessoa, Dominique Pelicot. Ele era um jovem charmoso de cabelo vermelho. O Dominique trabalhava como representante técnico de vendas em uma empresa que produzia detectores de fumaça e equipamentos de informática. O irmão dele, mais tarde, lembra que ele sempre foi adorado e mimado pelos pais. O Dominique era um verdadeiro garotinho de ouro. Os pais moravam em uma grande propriedade em Château de Blois. O pai do Dominique cuidava da manutenção elétrica. Os 80 hectares de grades eram um ótimo playground, onde eles podiam pescar sapos, por exemplo. Eles construíam cabanas e cavalgavam em rodeios quentes com ovelhas. Isso parecia uma infância muito feliz na natureza, e super despreocupada como foi a do Dominique. Quando ele tinha 9 anos, ele foi hospitalizado devido a um ferimento na cabeça. Na época, ele disse que uma enfermeira tinha abusado dele. Ele não deu muitos detalhes, só falava sobre toques inadequados. O irmão nunca acreditou na história. Por 14 anos, o Dominique foi forçado a participar de aulas de defesa. Mais tarde, ele disse que você não nasce pervertido, você se torna pervertido. E a gente vai ver o que exatamente ele quis dizer isso mais tarde. A Gisele sempre foi uma jovem muito tímida, com sonhos, mas depois decidiu ser cabeleireira e concluiu um curso de estenografia. E o que seria estenografia? Porque eu também não sabia o que era isso. Os estenógrafos, eles participam de reuniões parlamentares e elaboram atas, digitando discursos e palestras com uma técnica especial de escrita. A Gisele e o Dominique se apaixonaram e se casaram em abril de 1973. O Dominique usou um terno preto e uma gravata borboleta, enquanto a Gisele tinha cabelos longos e cacheados, usando um vestido branco, chapéu e véu. Na época do casamento, os dois tinham 21 anos e pouco depois tiveram 3 filhos. O Davi, que nasceu em 1973, a Caroline, que nasceu em 1978, e o Florian, que nasceu em 1986. Os filhos veem o pai sempre como um homem bom, que também é bom para a esposa. Ele conduz os filhos para as aulas de dança e festas, apoiando eles em todas as decisões. No entanto, ele passa a maior parte do tempo livre no computador, às vezes até tarde da noite, mesmo quando ele recebe visitas. Parecia que o Dominique preferia ficar sozinho. A Gisele trabalhava há muitos anos na mesma empresa, e em algum momento ela mudou para EDF, Électricité de France. Através dessa empresa, ela passa muito tempo na região de Paris. Ela termina a carreira como gerente de um serviço de logística para usinas nucleares. Agora, ela quer que o resto da sua vida seja simples. Ela não precisa de muito para aproveitar. Ela criou os 3 filhos de maneira extravagante e agora tinha 7 netos. A Gisele se mantém em forma, mesmo na velhice.
ainda fazia ginástica e a família era extremamente importante para ela. Ela sempre veio em primeiro lugar. A Gisele era uma mãe e uma avó dedicada, fazendo de tudo para o amado marido, o Dominique, e vivia com a família. Ela morava em Villers-sur-Marne, perto de Paris. Mas, em 2013, o casal se mudou para uma província que deveria se tornar mais rural. A Gisele e o Dominique agora moravam juntos em Mazan, uma quase pitoresca vila medieval da França. Morando lá agora, enquanto os anos passam, a Gisele se aposentou e gostava e amava a sua vida. Ela adorava passear e cantar em coral. Ela tinha rugas delicadas no rosto, castanho claro, na altura do queixo e às vezes até um pouco nos cabelos avermelhados. A linha do cabelo mostrava que seu cabelo já estava grisalho e colorido. A Gisele era uma mulher adorável e se vestia bem e se cuidava. O marido também tem cabelos grisalhos. Os dois não são mais novos e já têm um passado juntos. O Dominique também fazia piadas sujas e elegantes. Por exemplo, ele não suportava o irmão, que vê como um pouco puritano. O Dominique personificava o homem de família normal. Ele não chamava muita atenção. Era um pouco rígido e um pouco autoritário. Ele levava uma vida normal. Mas então um dia uma vizinha ouve de repente a voz de um homem soando estranha. Ele disse: "Ele não a toca mais, ele não a toca mais." E ela nunca soube qual foi o motivo daquelas palavras. Isso significa que ele não pode mais tocar nela? E a outra coisa que o vizinho acha estranha nessa hora. O portão dos Pelicot estava escancarado e a única coisa que iluminava a casa era uma pequena vela. As venezianas às vezes também estavam abertas muito tarde, mas a vizinha fazia isso algumas vezes. Alguma coisa podia estar acontecendo. A Gisele não estava bem. Ela estava ficando cada vez mais magra e estava sempre terrivelmente cansada. Se as pessoas perguntassem para ela por quê, nem ela mesma tinha resposta. A memória estava cada vez pior, com falhas, e os vizinhos e os amigos não entendiam isso completamente. A Gisele até esquece que se encontrou com eles há poucos dias, e as pessoas começam a se preocupar. Preocupada, uma amiga sugere que a Gisele pode estar sofrendo de Alzheimer ainda jovem. Enquanto isso, Dominique estava por perto, sendo o marido gentil que amava a Gisele mais do que tudo. No dia 12 de setembro de 2020, um aposentado foi flagrado filmando sobre a saia de clientes no Leclerc, em Carpentras, e foi levado à delegacia. Laurent Perret, um policial, foi instruído a extrair os 5 vídeos filmados no supermercado e gravar eles em um CD. O Laurent disse que, dada a idade do homem, ele admite que eles pensaram que eles iam ligar para a advocacia e que o assunto ia terminar aí. A advocacia poderia ter feito isso, se o agente Perret simplesmente tivesse feito o que lhe foi pedido. Mas havia um logotipo do Skype em um dos 2 telefones do aposentado. O policial imaginou que o homem poderia ter enviado essas imagens para alguém. Quando ele abriu o aplicativo, ele viu surgir uma conversa com um certo Ramos, mencionando 10 comprimidos de Temesta amassados e uma mulher oferecida, dormindo em sua cama. Isso deixou o policial surpreso e uma investigação foi iniciada. 7 semanas depois, ao final da investigação, Dominique Pelicot estava de volta à delegacia. Entretanto, o vovô voyeur se transformou no maior predador sexual da década. Atrás daquelas venezianas fechadas tinha um homem doente, em condições terríveis, que fantasiava e estava pronto para fazer qualquer coisa para realizar essas fantasias. Em 2011, ele criou uma plataforma de reuniões online. Não existia nenhuma página onde ele procurasse homens que os apoiassem em suas fantasias por dinheiro. Ele só queria que esses desejos não permanecessem insatisfeitos. O título da página era sem o conhecimento dela, sem o conhecimento da Gisele. Mas o que acontecia sem a Gisele saber? O que o Dominique fazia pelas costas dela? O que ele fazia era estabelecer contato com homens que cometeriam crimes contra a própria esposa. Se supunha que os homens para quem ele escrevia pareciam completamente normais para o mundo exterior, e muitas vezes eram socialmente bem integrados. Ninguém suspeitaria do jogo sexual terrível que o Dominique estava tentando passar desapercebido. Os homens chegavam à noite e tinham que estacionar o carro longe. Na cozinha da casa, o Dominique mandava os homens se despir, para que não tivessem que se despir no quarto, para que não deixassem vestígios desnecessários. Em nenhuma circunstância eram permitidas roupas no quarto. Ele avisava que os homens não poderiam usar perfume ou loção pós-barba, provavelmente para que a Gisele não sentisse o cheiro de estranhos mais tarde. Os homens também ouviram que fumar era estritamente proibido. Eles se preparavam, aquecendo as mãos nos radiadores, para que a pele fria deles não acordasse a Gisele. E enquanto tudo isso acontecia, os homens se preparavam na cozinha e a Gisele, a própria esposa do Dominique, estava atordoada na cama que dividia com o marido. E o próprio marido preparou ela para isso, para suas fantasias egoístas e doentias. Ela ficava o tempo todo sonolenta e não lembrava de muita coisa.
Isso tudo vinha da medicação que o Dominique dava para ela, para que ele pudesse usar ela à noite e trazer outros homens e esses homens abusarem da Gisele. Ela tomou especialmente Temester, um remédio para ansiedade e tensão, que ela estava tomando há um mês. Ela mesma tomou todas as noites durante muito tempo porque pensou que esses comprimidos iriam ajudar ela. O Dominique tinha ajuda suficiente para a esposa. Em apenas um ano, ele comprou 450 comprimidos para dormir, enquanto os homens cometiam ofensas contra a Gisele. O Dominique ficava no quarto torcendo pelos perpetradores e filmando eles. Ele estava gravando homens aleatórios fazendo algo indigno com a mãe dos próprios filhos. A quantidade de comprimidos usada em cada noite corria o risco da esposa ficar doente. Isso foi muito intenso e ele continuou abusando assim da própria esposa por décadas, sem se sentir culpado porque ela pensava que ele fez. Ela achava que tinha algo errado com ela e sofria dia após dia. Ninguém tinha explicação para isso. Ela continuava perdendo peso e esquecendo as coisas e estava muito cansada. Ela visitou vários médicos, mas ao descrever os sintomas, a maioria deles culpava os netos dela pela exaustão. Cuidar de crianças pequenas nessa idade podia ser exaustivo, mas imagina o quão ruim deve ter sido para Gisele. Ela estava sofrendo e não sabia dizer se era pelo esforço de ser babá ou se realmente estava exausta fisicamente. E o pior, não eram os netos que talvez fossem um pouco mais barulhentos no jardim, mas sim o próprio marido, que era a verdadeira causa do sofrimento dela. Medicamentos fortes foram dados para Gisele, repetidamente para fazer exames cerebrais, mas mesmo esses medicamentos não traziam resultados. A Gisele estava sofrendo cada vez mais e tinha muitos problemas ginecológicos. Um dos filhos dela chegou a visitar a mãe, logo depois. A Gisele se sentou e tomou apenas alguns goles de uma taça de vinho. Ela se balançou um pouco na cadeira e era como se ela tivesse bebido uma garrafa inteira de vinho. O pai dele disse para ele que isso acontecia de vez em quando e que seria melhor se ele colocasse ela na cama. A Gisele não tinha dormido por causa do vinho, vocês já notaram, né? O que acontecia era que o Dominique diluía o coquetel de drogas que ele dava para ela nas bebidas, e ele não teve problemas ou medo em drogar ela com o filho deles na casa deles. Os homens que participavam do abuso estavam cientes dos crimes, por mais que eles negassem, e eles tinham entre 21 e 68 anos, com um corte transversal colorido da sociedade. Eles eram encanadores, motoristas, empresários, e entre eles também tinha um vereador, um jornalista, um ex-policial, agente penitenciário, ex-soldado, bombeiro e funcionário público. Muitos deles eram vizinhos do casal. Os vizinhos discretos e sem antecedentes criminais cumprimentavam a Gisele pela manhã, com uma xícara de café na mão, enquanto ela pegava o jornal. Ocasionalmente, alguém suspeitava, mas Dominique sabia como manipular a esposa para que ela não questionasse ele mais. Em algum momento, ele ficou descuidado e começou a se sentir muito seguro. O truque dele estava funcionando tinha muito tempo, e ele estava perdendo todo o respeito pela esposa. O que ele quisesse fazer, ele fazia com ela. Então, no dia 12 de setembro de 2020, ele foi ao supermercado e viu uma mulher lá. Aparentemente, ele gostou dela. Ele se aproximou devagar e tentou não chamar atenção. Ele tirou o próprio celular do bolso e levantou a saia da mulher. O Dominique não estava ali para filmar. Com bastante cuidado, um segurança surpreendeu ele e alertou imediatamente a polícia. E ainda bem que o segurança prestou atenção e verificou o quão sério era o que ele estava fazendo. Talvez outra pessoa provavelmente teria descartado e dito que ele filmou apenas um pouco. Não, essa foi uma situação grave, isso foi um assédio grave. Então medidas foram tomadas por essa mulher, que foi chamada de Natalie, e ela fez a bola rolar. Ela fez tudo corretamente, ela fez um relatório, e ela não foi a única. Outras 2 mulheres foram filmadas por baixo das saias pelo Dominique. Inicialmente, ele foi mantido sob custódia policial. Ao olhar mais de perto o celular dele, os policiais encontraram mais gravações suspeitas. Dessa vez, dele com a esposa. Essas gravações foram a razão pela qual a casa do Dominique foi aberta para investigação. A casa onde ele morava com a esposa havia anos estava sendo virada de cabeça para baixo. A mulher era só um peão para ele concretizar as fantasias doentias dele. Ela era só um personagem com o qual ele e outros homens podiam fazer o que quisessem dentro da casa dele com a própria esposa, a mãe dos filhos dele, a avó dos netos dele. Ela foi filmada cerca de 200 vezes com cerca de 83 pessoas diferentes. Enquanto isso, ele não fazia nada melhor além de filmar, se divertir e participar do estrago que ele estava fazendo na vida da esposa dele. Os policiais estavam ansiosos e se sentaram na frente do computador dele e navegaram, onde encontraram fotos e vídeos. Tinha cerca de 4.000 gravações. Era muito material. Quantos minutos e horas ele deixou a câmera ligada? Enquanto estava sob custódia policial, o Dominique confessou aos policiais que drogou a própria esposa para filmar ela e oferecê-la na internet. Ele disse,
Eu a ofereci como no mercado de pulgas. Isso foi muito cruel. Os funcionários chamaram a Gisele para uma entrevista. Ela achava que era apenas uma formalidade, por causa das fotos que o marido dela tirou recentemente no supermercado. Mas deve ter sido muito triste para ela ter que ir na delegacia, porque o marido dela estava filmando outras mulheres. Especialmente como mulher, isso parte o coração, porque a maioria de nós sabe como é nojento ser vítima de algo assim. Bom, chegando lá, a polícia perguntou a Gisele sobre a vida sexual dela. Ela disse ao policial que nunca fez nada parecido como um swing ou homenagem, que ela nunca trocou de parceiros, e que as únicas mãos que tocaram seu corpo eram do marido dela. Depois de cerca de 1 hora, o policial disse a ela que ia mostrar algumas coisas que ela não ia gostar. Ele abriu uma pasta e tirou uma foto. A Gisele olhou para ela, mas não reconheceu quem eram as duas pessoas na foto. Tinha um homem e uma mulher. Ela estava deitada na cama e o policial perguntou se era a cama dela. A Gisele ficou confusa e perguntou o que estava acontecendo. Ela olhou de novo, mais detalhadamente. Então o policial mostrou mais fotos, e tudo o que ela queria era que ele parasse. Na foto, ela estava na cama com um homem estranho, como se estivesse arrumada. Nesse momento, o mundo dela caiu, e tudo o que eles construíram estava destruído. A família unida, o relacionamento maravilhoso, o casamento amoroso, tudo foi por água abaixo. A única coisa que ela queria era sair da delegacia, mas ela sabia que eles iam contar para os filhos deles, que ela tinha que contar para os filhos o que o próprio pai deles fez com a mãe deles, que ela foi oferecida em sites como se fosse um objeto para uso. Que tipo de homens respondiam esse tipo de anúncio? E que tipo de homens são eles que leram o anúncio online e não ficaram chocados porque não avisaram a polícia? Foram outras mulheres que deram início ao caso. Nenhum dos homens disse nada, nenhum dos homens que viram esse anúncio fez uma denúncia. O que eles fizeram foi participar do abuso. Os investigadores também tinham que falar com a filha do Dominique, a Caroline. Eles também têm que contar algo para ela e comunicar algo que só torna tudo mais trágico. Algo que eles nunca imaginariam. A Gisele não era a única da família de quem eles tinham fotos. O oficial tira 2 fotos e coloca na frente da Caroline. Nas fotos podia-se ver uma mulher deitada de lado em uma cama. Parecia que ela estava dormindo. A Caroline com certeza vai pensar que o pai dela fez algo com essa mulher, algo parecido com o que fez com a mãe dela. Então a investigadora chama a atenção para um detalhe, uma marca de nascença. A Caroline conhece exatamente a sua própria marca de nascença. Seu pai também a anestesiou e fotografou ela nua. No PC do Dominique, os agentes encontraram uma pasta com o nome, Minha Filha Nua. O Dominique repetidamente pede perdão para Gisele e tenta demonstrar remorso. Para Gisele, as palavras são uma tortura. Ela disse que morou com um homem por 50 anos, um homem que ela não poderia imaginar nem por um segundo que faria isso. Ela tinha total confiança nesse homem. O julgamento foi feito em Eventon, no sul da França. Existem cerca de 80 perpetradores, 30 dos quais ainda não foram identificados. Cerca de 35 dos 50 homens identificados disseram não saber nada sobre o casal ou o uso de drogas. Eles disseram que pensaram que era uma dramatização e que foi feito consensualmente. Isso me parece uma desculpa muito fraca. Existe muito fetiche diferente, muitos jogos diferentes, mas a mulher não tinha conversado com eles enquanto estava acordada. Eles só conversaram com o suposto marido. Logo, eles não tinham o consentimento dela, e ponto. A mulher nem acordada estava durante todo o processo. Os homens dizem que, apesar de terem entrado na página do Dominique, não tinham conhecimento de nada do que ele fazia. Outra coisa difícil de acreditar. Bom, 32 dos homens vêm voluntariamente, escondendo o rosto atrás de capuzes, atrás de máscaras ou óculos de sol. Sempre que uma sessão era suspensa, eles eram vaiados. Um dos homens admitiu que sabia que não era consensual e culpou o Dominique. Ele disse que se deixou levar, que não estava no controle sobre si mesmo. Ele disse que tinha perdido a noção do tempo, e em algum momento ficou com nojo. Ele disse que a culpa era do Dominique, que ele tinha enlouquecido. O Dominique explicou que todos os outros na sala sabiam de tudo e não podiam dizer o contrário. E realmente todos os envolvidos sabiam o que tinham feito. Eles viram os anúncios e contataram o Dominique e foram até lá. Não importava quem tinha sido o impulsionador ou de quem foi a ideia. Eles eram homens adultos que optaram por não ajudar uma mulher e optaram por abusar dela. A Gisele estava enojada do ex-marido. Agora, com 71 anos, ela disse que se sente traída. Ela disse que se sentia suja, como se tivesse sido atropelada por um trem. A Gisele sofreu vários colapsos nervosos e tentou tirar a própria vida. Mas a Gisele é uma lutadora corajosa. No tribunal, ela olhou corajosamente nos olhos do homem que teve com ela todos esses anos. Ele fez algo tão cruel. Ela ouve os homens enquanto eles tentam passar a responsabilidade de um lado para o outro. E apesar de tudo que ela teve que passar, apesar de todos os detalhes que todos agora conhecem, ela tem consciência de não permanecer anônima. Ela quer mostrar o rosto.
quer que as pessoas saibam o nome dela. Ela disse que fala por todas as mulheres que foram drogadas sem saber, para que nenhuma mulher sofra por seu primeiro processo. Ou seja, ela queria ser o primeiro processo desse caso. A Gisele estava acompanhada dos seus 3 filhos, e ela se torna um símbolo pelo fato de ser tão corajosa e forte. Não seria um período fácil à frente, mas com os filhos ao lado, seria suportável. No dia 5 de setembro de 2024, ela estava no tribunal e começou a contar a história com coragem e decisão. O juiz alertou que a Gisele poderia ficar chocada com as perguntas que ele deveria fazer. Ele pergunta se ela estava usando alguma droga e se ela era, talvez, cúmplice do abuso. Segundo ele tinha que fazer essa pergunta porque os promotores tinham a inconsciência da Gisele. Ele estava dando a entender que ela tinha participado e estava se fazendo de vítima. A mulher foi drogada e foi abusada por anos, porque ela ia querer negar que ela estava realmente inconsciente. Isso foi cruel. Tudo que foi feito a essa mulher foi então negado. Disseram que ela estava inconsciente e depois atribuíram a ela a culpa, dizendo que ela estava apenas fingindo. A Gisele sofreu muito, física e mentalmente, e era isso que os defensores queriam fazer uso. A resposta dela foi clara e objetiva. Sem dúvidas, não sou absolutamente cúmplice e nunca fingi ser. A Gisele falou sobre o seu algoz, escorrendo cada vez mais fundo na cadeira e quase afundando. O tempo todo ele olha para o chão. De todos os homens, ela só reconhece um, mesmo que ela não reconheça os perpetradores. Eles vieram de longe, e quem ela reconheceu foi o vizinho que passava de vez em quando de bicicleta. Ela encontrou ele várias vezes na padaria. O vizinho assentiu educadamente e acenou. Como ele poderia ficar perto dela? Como ele poderia encontrar ela na padaria enquanto ela pedia suas baguetes e depois olhar para o rosto dela? A Gisele disse que não tinha ideia de que o juiz ia dizer a ela para ela adaptar sua expressão para se adaptar à presunção de inocência. Mas em vez disso, a Gisele respondeu que achava que eles deveriam reconhecer os fatos. Quando ela pensava sobre isso, pensava no que eles fizeram, ela ficava impressionada e com nojo. Ela disse que eles deveriam pelo menos assumir responsabilidade e reconhecer o que eles fizeram. A Gisele falou isso porque o juiz estava tentando depreciar ela e diminuir o que os homens fizeram com ela, tentando aparentemente proteger os criminosos, muito por serem homens. O que foi feito foi de uma crueldade sem tamanho e deveria ser corrigido ou punido para que servisse de exemplo. Eu achei meio errado um juiz julgar isso. Acredito que uma mulher juíza teria mais empatia por ela. Foi perguntado para Gisele sobre as roupas que ela usava, se ela consumia muito álcool, como era o relacionamento dela com o parceiro. Ou seja, parecia realmente que eles estavam tentando culpar uma senhora de 70 anos pelo que aconteceu com ela ao longo de 10 anos, em que ela foi abusada inconscientemente. Como se ela estivesse vestindo uma saia muito curta, vocês entendem? Honestamente, pode se vestir o que você quiser, não dá para se limitar. Um predador vai te atacar. Não importa o que você esteja vestindo, você será atacada de qualquer maneira. Não importa se você está vestindo algo fofo ou qualquer outra coisa. Infelizmente, foi assim que a Gisele deixou essas perguntas com uma sensação desconfortável. Ela disse que com todas as perguntas que fizeram para ela sentia que ela era culpada e que as 50 vítimas estariam sentadas atrás dela. Era 6 de setembro de 2024. Tudo isso foi há alguns meses, e a Caroline foi dar o seu primeiro depoimento. Acontece que a Caroline e a Gisele estavam falando sobre seu próprio pai, sobre aquele que prometeu a ela e à mãe sempre proteger as duas. No banco das testemunhas, a Caroline falou sobre a infância. Em uma foto, ela reconheceu ela e o pai, onde ela disse que adorava aquela foto. A imagem dessa foto era tão lindamente amorosa e simpática. Então a voz dela começou a tremer ao relatar o momento em que a mãe dela ligou para ela e contou para a filha algo terrível sobre ele. A Gisele primeiro precisava contar a Caroline que o marido, o pai dela, tinha um problema, que algo aconteceu com ele, mas parecia que ela estava preocupada com ele. Então ela descobriu o que realmente tinha acontecido e não conseguia acreditar. A Caroline foi um grande apoio para a mãe. Ela ficou o tempo todo do lado da mãe. Não importava o quão difícil fosse para ela. Ela estava no tribunal e ela contou tudo, e todas as ações do pai voltaram à tona. Ela se perguntava como ela poderia continuar levando uma vida normal. No fim, ela começou a tremer muito e acabou abandonando a sala chorando. Dominique disse que nunca se envolveu com a filha, embora as fotos da filha inconsciente dissessem algo diferente. Os outros perpetradores também dão o depoimento deles. Um homem disse que fez sexo com uma Gisele inconsciente, e ele disse que seguiu as instruções do Dominique. A esposa e a filha do Dominique afirmam que em 1991 o Dominique Pelicot também foi indiciado pelo estupro precedido ou seguido de assassinato não solicitado de Sophie Narme, de 23 anos, em dezembro, em Paris, estagiária numa agência imobiliária, o que apresenta vários elementos de semelhança com o ataque a Stella B, outra jovem corretora imobiliária de 19 anos, vítima de um ataque no dia 11 de maio de 99 em Ville-Paris. Ele nega ser o autor dos crimes. O DNA não pôde ser testado. O DNA dele foi recolhido na sequência das agressões sexuais cometidas em 2010,
por ter filmado as virilhas de uma mulher sem o conhecimento dela, num supermercado em Seine-et-Marne. E o DNA dele correspondeu ao encontrado sobre os sapatos da Stella B, que conseguiu escapar de uma tentativa de violação. O Dominique, que inicialmente negou os fatos, acabou por reconhecer que tinha sido ele. O caso foi encerrado por arquivamento e foi reiniciado em 2022. No início do julgamento pelos estupros da sua esposa em 2024, o caso ainda estava sob investigação. O Dominique foi uma inspiração para outro perpetrador de 63 anos. Jean-Pierre conheceu o Dominique na plataforma de internet. No entanto, ele rejeitou a oferta de abusar da Gisele, e era de pensar que ele se sentiu enojado do que o Dominique estava fazendo com a esposa, e talvez tenha rejeitado e relatado tudo para a polícia. Não foi o que ele fez. Ele foi usar a ideia do Dominique para abusar da própria esposa dele junto com ele, que tinha 6 filhos com ele. Só que o remédio que ele usava não fazia tanto efeito na esposa dele, e ela acordou algumas vezes. Ela decidiu não registrar queixa. Ele confessou os fatos e declarou que se arrependia dos atos. A certa altura, o Dominique percebeu que o Jean-Pierre agora estava tentando se livrar de tudo. Ele disse que se não tivesse conhecido o Dominique, isso nunca teria acontecido. Dominique teria liberto o demônio dentro dele. Então, de novo, ele estava tentando dizer que outra pessoa fez coisas horríveis com a mulher e não estava querendo assumir a responsabilidade. O veredito foi entregue no dia 19 de dezembro de 2024. Todos os acusados foram considerados culpados. As penas proferidas são geralmente inferiores às exigidas e algumas sem mandato de prisão ou duração máxima de 1 ano e permitem que os seus autores evitem ir para a prisão. O ex-marido foi condenado por violação agravada, entre outras coisas, e recebeu uma pena máxima, segundo a lei francesa, de 20 anos de prisão, e foi acompanhado de um período de segurança de 2/3. Após a condenação, o Dominique Pellicot desatou a chorar no tribunal de Avedon, onde decorreu o julgamento, que durou quase 4 meses. Foi um total de 51 homens processados, entre eles tinham motoristas, cozinheiros, carpinteiros, soldados, aposentados. A maioria vem de um raio de 50 km ao redor de Mazan, a cidade natal dos Pellicot. O fato de serem bombeiros, seguranças ou motoristas de caminhão lhes valeu um apelido de Mr. Everyman, ou seja, qualquer homem. Eles receberam penas que variavam entre 3 e 20 anos de prisão. A maioria dos outros homens em julgamento negava ter cometido a violação. Jean-Pierre Marchal, que foi convencido pelo Dominique Pellicot a seguir os seus passos e que também drogou e violou a mulher, foi condenado a 12 anos de prisão. A promotoria pediu 17 anos de prisão. O juiz do caso também considerou Dominique Pellicot culpado não só de estupro qualificado, mas também de ter tirado imagens indecentes da própria filha, a Caroline, e das suas noras, Aurore e Céline, e de ter estuprado a esposa de Jean-Pierre Marchal. Os filhos da Gisele Pellicot se manifestaram decepcionados com as penas impostas aos 51 arguidos no julgamento de violação de Mazan, que vão de 3 a 20 anos de prisão criminal, considerando elas demasiado baixas, e eu também achei muito baixas. Apesar do número de estupradores e da ausência de proteção na maior parte do tempo, a Gisele Pellicot escapou do HIV, da sífilis e da hepatite. Mesmo assim, ela contraiu 4 infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o papilomavírus. Além disso, a submissão química o colocou em risco vital, sem falar dos riscos da vida diária devido ao seu estado semelhante ao coma, segundo a médica especialista Anne Marinatti. Ela sofre principalmente de longos e involuntários períodos de adormecimento durante o dia, lapsos de memória, perda de peso e queda de cabelo, o que a angustia porque pensa que pode estar sofrendo de uma doença fatal a curto prazo. A posterior descoberta dos abusos cometidos contra ela, enquanto ela estava inconsciente, causou graves traumas psicológicos, segundo um psiquiatra que a examinou. Assim que soube dos fatos, ela pediu divórcio e se mudou. Com o divórcio do algoz desde 22 de agosto de 2024, ela voltou a usar o nome de solteira. Ela agora mora em uma pequena comunidade com cerca de 6.000 residentes, longe do perpetrador, mesmo antes do julgamento. A filha da Gisele e do Dominique, a Caroline Darian, decidiu ir à justiça para escrever sobre a história dela. Ela escreveu sobre o abuso que a família dela sofreu e sobre tudo o que aconteceu. O livro dela se chama E Eu Parei de Te Chamar de Papai. Os nomes dos réus foram postados nas redes sociais. Alguns dos homens reclamam que as suas famílias e filhos foram assediadas na rua e na escola. O que não justifica, as famílias não tinham nada a ver com o que os homens fizeram. A Gisele atualmente está se tornando o rosto de muitos movimentos. A história está se tornando um chamado e um símbolo para o feminismo. Todos os dias muitas pessoas esperam e torcem em frente à quadra. Alguns idosos de 70 anos trazem buquês de flores em sinal de reconhecimento e solidariedade. Ela disse que ficou muito emocionada com isso. Ela disse que dá uma sensação de responsabilidade. Graças a todos, ela tinha forças para travar essa luta até o fim. Ela dedica essa luta a todas as vítimas de violência.
O caso da Gisele também resultou na petição de uma nova e abrangente lei contra a violência. O lema do site que está recolhendo assinaturas é: apesar da coragem das vítimas, a impunidade cresce. Agora agimos por uma lei integral contra a violência. Assine a petição. Durante quase 10 anos, a Gisele Pelicot foi drogada pelo ex-marido Dominique, que admitiu ter estuprado e ter convidado dezenas de homens que havia recrutado pela internet para fazerem sexo com ela na cama dela, na casa dela, enquanto ela estava inconsciente. Foi ela quem decidiu sair do anonimato e lançar luz sobre esse julgamento, provocando nas suas palavras uma mudança de vergonha, da vítima para o violador. A Gisele, de 72 anos, se tornou um símbolo na França pela coragem que demonstrou ao longo do julgamento, entrando quase todos os dias na sala do tribunal, primeiro protegida pelos óculos escuros, e depois retirando e mostrando assim que não tinha nada com que se envergonhar. A Gisele foi eleita a personalidade do ano de 2024, pelo The New European, por mudar as regras e inverter a linguagem e dar às mulheres permissão para rejeitar a vergonha. Ela também está entre as 100 mulheres no prêmio dado pela BBC a mulheres que marcam o século XXI e as 25 mulheres mais influentes do Financial Times em 2024. A Gisele conseguiu não reverter o que aconteceu com ela, mas usar para dar um grande exemplo de que a vítima não deve jamais sentir vergonha do abuso que passou. Eu sinceramente espero que mais frutos positivos possam ser tirados dessa história chocante, nojenta. Que não só a França seja afetada positivamente, mas que o mundo todo também. E espero que a Gisele agora possa se recuperar, com a ajuda dos filhos e dos netos, a única parte positiva de um relacionamento marcado pela violência, pelo abuso e pela falta de respeito. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.